Alain Badiou, o recomeço do materialismo dialético. A obra de Althusser está em harmonia com nossa conjuntura política, cuja compreensão ela garante através da indicação que nela se dá de sua própria urgência. O que há de inquietante, de essencialmente divergente nas declarações dos partidos comunistas ocidentais e no principal chefe do Partido Comunista da União Soviética, pode ser definido segundo a eficácia permanente de um silêncio teórico. Aquilo do qual não se fala, a não ser para dar forma ao não dizer no palavreado das condenações. Resumindo, o stalinismo e a China estrutura totalmente aquilo que se fala, pois é necessário preencher as lacunas e deformar todo o encadeamento para que nele possam entrar os significantes desse escamoteamento. Tudo isto não ocorre sem alguns danos, já que o rigor do discurso marxista está ligado com as partes arrasadas e leva sua própria vida clandestina sob as exibições nominais da revisão. Para melhor se omitirem, as oficinas ideológicas institucionais se veem obrigadas, dessa forma, a abandonar progressivamente a teoria para recolherem nas ostentações portáteis do momento, inclusive nos regatos não muito limpos do ecumenismo pós-conciliar, isto que se anuncia com o nome de marxismo. Estas mercadorias danificadas são todas resultado de um efeito geral que Marx começou a analisar a propósito da passagem da economia clássica, Smith-Ricardo, à economia vulgar, Bastiat, Serre, etc. O efeito de reinscrição no espaço ideológico dos conceitos da ciência, previamente transformados em noções homônimas. Sabemos que esta operação se utiliza da herança filosófica para proceder à sua deformação de três maneiras distintas. A, mantendo por cima da ciência, pretende construir os seus conceitos com um gesto inaugural e resolver numa transparência inauguradora a complexidade do discurso teórico. B, sob ela, utiliza o pseudo-conceito de resultado para reabsorver os conceitos na extrapolação sistemática de um todo, no qual vem a figurar os supostos resultados que são, na realidade, medíocres fantoches deste teatro de sombras, cujos cordéis são vitoriosamente manejados por um Deus, reconhecido ou desconhecido, sob as aparências enganosas do filosofema humanista ou naturalista. C, ao lado ou mais perto dela, cria um código para traduzir, exportar, desdobrar a coerência científica em uma região empírica, apenas informação, ainda que declarada arbitrariamente conhecida. Daí as três espécies de marxismo: o fundamental, o totalitário e o analógico. O marxismo fundamental, dedicado quase que exclusivamente à interminável interpretação dos manuscritos de 1844, proclama-se indiferente à construção científica de Marx, à determinação particular de seus objetos de conhecimento, e propõe uma antropologia geral centrada na noção motívoca de trabalho. A história, lugar de exílio e de cisão, é apreendida como parúzia afastada da transparência, como um atraso imprescindível no qual se cria o homem total. As noções covariantes, a partir das quais é declarada possível uma leitura exaustiva, são as noções de praxis e alienação, cuja combinação dialética repete inconscientemente a velha cantiga de ninar emaranhada com as noções de bom e do mal. O marxismo totalitário exalta insistentemente a cientificidade, mas o conceito de ciência ao qual se remete é o da aplicação esquemática
a uma totalidade histórico-natural recebida empiricamente de supostas leis dialéticas. E entre elas, a mais embaraçosa é a da transformação de quantidade em qualidade. Para o marxismo totalitário, Marx está incluído inteiramente no frágil sistema das extrapolações de Engels. Opõe ao Marx da juventude do marxismo fundamental, o Marx póstumo e subordinado às dialéticas naturais. O marxismo analógico parece, à primeira vista, dirigir melhor sua leitura. Preocupa-se com as representações, com os níveis da prática social. Prende-se ao capital como obra fundamental e às categorias econômicas como modelos fundamentais. Contudo, não é difícil constatar que utiliza os conceitos marxistas de tal modo que altera sua organização. Concebe, com efeito, a relação entre as estruturas de base e as superestruturas, certamente não baseado no modelo da causalidade linear, marxismo totalitário, nem no da mediação expressiva, marxismo fundamental, mas sim como um puro isomorfismo. O conhecimento é definido aqui pelo sistema de funções que permitem reconhecer em um determinado nível a mesma organização formal que em outro e verificar assim a invariabilidade de certas representações que são mais combinações simples entre elementos que se distinguem do que apenas estruturas. O marxismo analógico é um marxismo da identidade. Sob sua forma mais grosseira, vincula o marxismo totalitário, do qual possui a rigidez mecanicista, ao marxismo fundamental, do qual recupera, com o pretexto da unidade de princípio das formas, a transparência espiritual. Sob sua forma mais refinada, não evita substituir a constituição problemática de um objeto de conhecimento pela transferência indeterminada de questões pré-estabelecidas, submetidas à observação de níveis mais ou menos isomorfos da totalidade social. No ponto em que se nos deveria apresentar, na ordem mesma do discurso, a questão-chave da causalidade estrutural, isto é, da eficácia específica de uma estrutura sobre seus elementos, só nos apresenta um sistema de similitudes e diferenças. De tudo isto, resulta uma falsificação retroativa dos elementos teóricos reais incorporados à construção, porque, ao vir ocupar o lugar que lhes atribui a descrição das correspondências, estes elementos transformam-se em resultados dispersos e funcionam, a partir daí, como simples índices descritivos. A principal importância da obra de Althusser consiste em reconstruir diante dos nossos olhos o lugar comum do que, doravante, seguindo o exemplo de Marx, chamaremos as variantes do marxismo vulgar. Se trata aí também da descoberta do que essas variantes não dizem, ou seja, do sistema de omissões que constitui, além do seu aparente antagonismo, o segredo de sua unidade. O resultado peculiar do marxismo vulgar é o desaparecimento de uma diferença, desaparecimento realizado em todo o conjunto das suas instâncias. A forma aparente desta diferença suprimida, sua forma de apresentação na história empírica, é a antiga questão das relações entre Marx e Hegel. As variantes do marxismo vulgar têm em comum o seguinte: engendram a questão desta relação em função das variações de uma única resposta na qual se afirma sua importância essencial. Os conceitos de inversão, de oposição, de realização, etc., preenchem sucessivamente os possíveis espaços fixados originalmente pela essencialidade da relação. E como pretende a sempre disponível dialética dos marxismos vulgares, toda negação aparente da continuidade Hegel-Marx produz a forma reflexa de sua afirmação. Os primeiros textos de Althusser destinam-se, sobretudo, a desentranhar a diferença escondida, restaurar a diferença significativa.
Significa mostrar que o problema das relações entre a proposta teórica de Marx e a ideologia hegeliana ou pós-hegeliana é, na verdade, insolúvel, isto é, informulável. Informulável precisamente porque sua fórmula é a ação que escamoteia a diferença. Diferença que não é nem uma inversão, nem um conflito, nem um método emprestado, etc., mas um corte epistemológico, isto é, a construção metódica de um novo objeto científico cujas conotações problemáticas não têm nada a ver com a ideologia hegeliana. A partir de 1850, muito literalmente, Marx se coloca do outro lado, onde os quase-objetos da filosofia hegeliana e suas formas de ligação, a dialética, não podem ser nem invertidos nem criticados, pela simples razão de que não os encontramos mais, a tal ponto que não se poderia proceder nem sequer a sua expulsão, já que o espaço da ciência se constitui com sua ausência radical. E sem dúvida o corte produz de maneira retrospectiva a outra particularidade da ciência, aquilo do qual, conforme nos ensina a epistemologia, a ciência se separa. No desvendamento da ciência, podemos nos ocupar em localizar a margem do corte, o lugar ideológico onde se mostre, sob a forma de uma resposta sem pergunta, a necessária mudança de terreno. Somente Althusser, em páginas notáveis, determinou claramente o outro lado ideológico de Marx. E não se trata aqui da especulação hegeliana, mas sim da economia clássica de Smith e Ricardo. Não estamos frente à sua casualidade. Uma obra de juventude mencionada constantemente pelo marxismo fundamental tem o título de Crítica da Filosofia do Estado de Hegel. A obra científica O Capital tem como subtítulo Crítica da Economia Política. Produzindo os conceitos de uma disciplina inteiramente nova, a ciência da história, Marx não somente abandona o espaço da ideologia hegeliana, como também, pode-se dizer assim, o troca por outro. Este outro em que se coloca não é o da pátria hegeliana. Desta forma, Marx se manifesta na ação radical de seu ser outro, com relação às ideologias pós-hegelianas. A simples consideração teórica deste fato. Marx fundou uma nova ciência, nos mostra a diferença conceitual frente à qual todo escamoteamento de corte histórico, por um efeito derivado, efetua a supressão. Esta diferença essencial, interna agora ao projeto teórico de Marx, e na qual a diferença Hegel-Marx é a manifestação histórico-empírica, é a diferença da ciência marxista, o materialismo histórico, com a disciplina em cujo interior é possível declarar com legitimidade a cientificidade desta ciência. Althusser chama a esta segunda disciplina, segundo uma tradição talvez indiscutível, materialismo dialético. E a segunda fase de seus textos está orientada para a distinção materialismo histórico, materialismo dialético. Distinção fundamental, ainda que o seja apenas dentro da estratégia teórica, que Althusser não perde nunca de vista. As variantes do marxismo vulgar se especificam, de fato, segundo os diferentes procedimentos que levam ao desaparecimento desta diferença. O marxismo fundamental faz com que o materialismo dialético se inclua no materialismo histórico. Por opção, considera a obra de Marx como uma antropologia dialética, onde a historicidade é a categoria criadora e não o conceito criado. Destruindo desta forma o conceito de história, o amplia a dimensões conceituais de uma forma totalizante, na qual a reflexão das estruturas, sua interiorização, é uma função melhorada das próprias estruturas. Igualmente, o marxismo totalitário faz com que
o materialismo histórico se inclua no materialismo dialético. Com efeito, trata a contradição como uma lei abstrata válida para qualquer objeto e considera as contradições estruturais de um modo de produção determinado como casos particulares tomados sob a universalidade da lei. Nestas condições, os procedimentos para a constituição do objeto específico do materialismo histórico são suprimidos e os resultados de Marx são incorporados em uma síntese global que não poderia infringir a regra, concedendo toda atribuição de totalidade ao imaginário. Estranha transmigração da qual Marx sai disfarçado com a batina cósmica do padre Teilhard. O materialismo analógico finalmente estabelece entre o materialismo histórico e o materialismo dialético uma relação de correspondência que justapõe os dois termos, sendo a filosofia marxista a cada momento o reflexo estrutural de uma situação dada na formação social, e mais particularmente da forma objetiva da relação das classes. A determinação de um dos termos pelo outro, ou a simples redundância, tais são os três procedimentos gerais da purificação da diferença. Mas, como faz notar com todo empenho Jacques Derrida, uma diferença purificada é apenas o desfazer de uma identidade. Toda diferença verdadeira é impura. A preservação dos conceitos de materialismo histórico e materialismo dialético, a teoria da impureza primitiva, de sua diferença, de sua complexidade, da distorção produzida pela difusão dos termos, tudo isto realiza, ao mesmo tempo, a classificação sistemática das variantes do marxismo vulgar, e isto não é pouco. Mas, além disso, a diferença do materialismo histórico e do materialismo dialético marca a extensão da revolução teórica marxista. A construção da ciência e da história. Esta revolução acrescenta fato único no devir do saber, a construção de uma filosofia absolutamente nova, de uma filosofia, abre aspas, que fez passar a filosofia da situação de ideologia à situação de disciplina científica, materialismo histórico, materialismo dialético. Fecha aspas. De tal modo que a obra de Marx se apresenta como uma dupla construção em um só corte, ou melhor, um duplo corte em uma só construção. Distinguir claramente o materialismo histórico e o materialismo dialético, a ciência da história e a ciência da cientificidade das ciências, é avaliar a importância de Marx e, consequentemente, atribuir-lhe seu devido lugar, sua dupla função científica e científico-filosófica, dentro da conjuntura intelectual complexa na qual se decompõe sob nossos olhos a ideologia dominante do pós-guerra, o idealismo fenomenológico. Devolvida desta forma ao seu contexto estratégico, a obra de Althusser pode ser percorrida na sucessão de suas argumentações. Não se trata aqui de descrevê-la, nem de confrontá-la com as teorias existentes ou a um conceito indiscriminado do real, mas sim de reduplicá-la sobre si mesma, de fazê-la atuar enquanto teoria, segundo os conceitos metateóricos que produz, de investigar se obedece às regras de sua produção mesma, determina como a lei de construção de seus objetos. E se aparecem lacunas, espaços entre o que o texto engendra como norma de si mesmo e a produção transcrita dessas normas, o que vamos procurar fazer é saturar essas lacunas, introduzir dentro do texto os problemas cuja ausência está indicada por essas lacunas e não apenas questionar o projeto. Exporemos o discurso da teoria marxista a um alto preenchimento de seus espaços. Abre aspas, o racionalismo é uma filosofia que não tem um começo. O racionalismo pertence à ordem do recomeço. Quando o definimos em uma de suas operações, há muito tempo que ele recomeçou. Fecha aspas, Gaston Bachelard. O racionalismo aplicado, página 121. Poderíamos nos ocupar em proceder segundo a diferença inicial que desdobra a revolução marxista e distribuir os problemas em duas explicações.
a contribuição de Althusser ao materialismo histórico de um lado e ao materialismo dialético de outro. Digamos desde já que isto seria encobrir o essencial, a impureza e complexidade da diferença. Realmente, a distinção do materialismo dialético e do materialismo histórico é interior ao materialismo dialético, o que torna vã toda a simetria, toda a distribuição analítica dos problemas. B. Podemos realmente exprimir aqui o discurso teórico do materialismo histórico? Ou bem relatamos de maneira elíptica esta ciência e caímos assim na armadilha que nos faz dizer justamente aquilo que a obra de Althusser se propõe a não nos deixar dizer, estabelecendo o marxismo como formação de uma ciência. Althusser nos lembra que é impossível dirigir a particularidade dos argumentos para resultados ilusórios, já que os objetivos de uma ciência tomam corpo na estrutura de apoditicidade na qual aparecem. Ou bem tratamos de extrair a forma específica de racionalidade do materialismo histórico, levamos assim até o fim a renovação de um descobrimento científico fundamental pela reflexão filosófica e pela produção de uma forma de racionalidade nova. E, sem dúvida, neste caso, falamos do materialismo histórico, produzimos o discurso daquilo que é a condição silenciosa de seu discurso. Mas o espaço no qual operamos não é justamente aquele do materialismo histórico. Esse lugar é aquele do qual podemos pensar, não o objeto científico do materialismo histórico, os modos de produção e as formas de transição, mas sim sua cientificidade, lugar, pois, por definição, do materialismo dialético. Do materialismo histórico só podemos mostrar aqui aquilo que ocupa um espaço no materialismo dialético. Nossa exposição será, pois, totalmente interna ao materialismo dialético, incluídos os difíceis problemas do estatuto teórico do próprio materialismo dialético abordados no final. C. E, contudo, de acordo com o que seria necessário chamar o paradoxo do duplo corte, o materialismo dialético depende do materialismo histórico, com uma dependência teórica ainda obscura. Não somente porque o materialismo dialético pode produzir o conceito das novas formas de racionalidade apenas a partir da consideração das ciências existentes, aí onde, segundo uma expressão enigmática de Althusser, essas formas existem em estado prático, mas também, sobretudo, porque, diferentemente das epistemologias idealistas, o materialismo dialético é uma teoria histórica da ciência. O materialismo dialético é a teoria da ciência e da história da ciência. O que acontece é que, na verdade, não existe outra teoria da ciência a não ser a da história teórica das ciências. A epistemologia é a teoria da história do teórico. A filosofia é, abre aspas, a teoria da história da produção dos acontecimentos, fecha aspas. E é assim que a construção revolucionária da ciência, da história, ao mesmo tempo que torna possível uma história científica da produção dos acontecimentos científicos, produz também uma revolução filosófica marcada pelo materialismo dialético. Vemos, pois, até que ponto a diferença entre materialismo dialético e materialismo histórico é não distributiva. Temos aqui uma diferença não diferenciante, originalmente mesclada, impura, o entrelaçamento do materialismo dialético com todas as ciências, mas, sobretudo, com o materialismo histórico, não acaba com a autonomia do processo de conhecimento científico. Não obstante, estabelece esta autonomia, esta distância, em forma até de presença no seio do materialismo dialético. O materialismo dialético se mantém, se é que podemos dizer assim, à superfície da ciência, de maneira que a falta da ciência, o silêncio pelo qual seu discurso se mantém afastado, é a carência determinante da epistemologia, na qual esta ciência está constantemente exposta em sua ausência. Já que o conhecimento da cientificidade é também conhecimento da impossibilidade específica de uma descrição da ciência, conhecimento da não presença da ciência em outro lugar que não nela mesma, no produzir real de seus objetos. Dentro do materialismo dialético, nossa colocação à prova dos conceitos de Althusser estará estruturada, contudo, pela imanência ausente do materialismo histórico, forma da ausência
e continua sendo a sua. Parte 2. Por razões que irão surgindo à medida que avançamos, ordenaremos a análise em torno de duas diferenças, a da ciência e ideologia, e a da prática determinante e prática dominante. Falaremos, pois, sucessivamente da teoria do discurso e da teoria da causalidade estrutural. 1. Ciência e ideologia. Da definição do materialismo dialético, disciplina na qual se enuncia a cientificidade do materialismo histórico, resulta imediatamente que o conceito que delimita seu campo é o da ciência. O materialismo dialético não poderia mostrar sem dúvida a identidade da ciência apenas em um olhar que não se pode decompor. Também aqui, o que há, em primeiro lugar, é o par diferencial ciência-ideologia. O objeto próprio do materialismo dialético é o sistema das diferenças pertinentes que separa e une ao mesmo tempo a ciência e a ideologia. Para caracterizar, a princípio, grosseiramente, este par, digamos que a ciência é a prática produtora de conhecimentos, cujos meios de produção são os conceitos, enquanto que a ideologia é um sistema de representações cuja função é prático-social e que se autonomeia dentro de um conjunto de noções. O resultado próprio da ciência, resultado do conhecimento, é obtido pela produção orientada de um objeto essencialmente distinto do objeto dado e distinto inclusive do objeto real. Em contrapartida, a ideologia articula o vivido, isto é, não a relação real dos homens com suas condições de existência, mas sim o modo pelo qual vivem os homens sua relação com as condições de existência. Consequentemente, a ideologia produz um resultado de reconhecimento e não de conhecimento. Para falar como Kierkegaard, é relação enquanto estiver relacionada a mim. A ideologia, as condições apresentadas são representadas, não conhecidas. A ideologia é um processo de reduplicação, intrinsecamente, ainda que misteriosamente, pelo menos no atual estágio dos nossos conhecimentos, vinculada à estrutura especulativa da fantasia. Quanto à função desta reduplicação, consiste em entrelaçar o imaginário e o real em uma forma específica de necessidade que assegure o desempenho efetivo por homens determinados das tarefas prescritivas no vazio por diferentes instâncias do todo social. Se a ciência é um processo de transformação, a ideologia, quanto inconsciente, se forma e se fixa nela. É um processo de repetição. O fato de que o par exista antes e não cada um de seus termos significa, e isto é essencial, que a oposição ciência-ideologia não é distributiva, não permite repartir imediatamente as diferenças práticas e discursos, e ainda menos valorizar abstratamente a ciência contra a ideologia. Para dizer a verdade, a tentação é bastante clara. Na luta política e frente ao enfraquecimento teórico do Partido Comunista, corremos o risco de fazer funcionar o par de oposição como uma regra e de identificá-lo ao par ideológico verdade-falsidade. Por este caminho, se conduz uma diferença teórica ao jogo no qual o bem e o mal perpetuam o limite sem fim de suas imagens recíprocas. Todavia, é evidente que uma função prático-social que obriga a um sujeito que mantenha seu lugar não pode ser a negação da produção de um objeto de conhecimento, e é exatamente por isso que a ideologia é uma instância irredutível das formações sociais as quais a ciência não poderia dissolver. Abre aspas, não se pode conceber que o comunismo, novo modo de produção que implica forças produtivas e relações de produção determinadas, possa prescindir de uma organização social da produção e das formas ideológicas correspondentes. Fecha aspas. Na realidade, a oposição ciência-ideologia, considerada como a abertura do campo de uma nova disciplina, o materialismo dialético, encontra-se ela mesma desenvolvida como um processo e não como uma contradição simples. De fato, a ciência é ciência da ideologia. Para não repetir que a ciência é ciência de seu objeto,
o que é pura tautologia, a colocação da pergunta, abre aspas, do que a ciência é ciência, fecha aspas, não admite outra resposta que esta. A ciência produz o conhecimento de um objeto cuja existência está indicada por uma região determinada da ideologia. De fato, os conceitos da ideologia podem ser descritos como indicadores sobre os quais operam funções de vinculação. O sistema vinculado com indicadores reproduz a unidade das existências em um complexo normativo que legitima os elementos fenomênicos. Isso que Marx chama a aparência. Como diz Althusser, a ideologia produz o sentimento do teórico. O imaginário apresenta-se assim na relação com o mundo por uma pressão unificadora, e a função do sistema global consiste em proporcionar um pensamento que legitime tudo aquilo que se apresenta como real. Nestas condições, fica evidente que é no interior mesmo do espaço ideológico que se encontra produzida a designação dos objetos reais, dos quais a ciência produz o objeto de conhecimento, como também, por outro lado, indicação da existência do próprio objeto de conhecimento, mas não o resultado do conhecimento que causa. Neste sentido, a ciência aparece sempre como transformação de uma generalidade ideológica em uma generalidade científica. B. A ideologia é sempre ideologia para uma ciência, e inversamente. O mecanismo ideológico da designação totalitária e normativa dos fatos existentes só é descoberto, conhecido pela região na qual estão designados os fatos existentes de uma ciência, isto é, os objetos reais para os quais uma ciência produz a apropriação cognitiva. Sem dúvida, podemos designar formalmente como ideológicos numerosos discursos. Não deixamos de fazê-lo na prática política, mas exatamente por ser uma designação, esta avaliação é ela própria ideológica. Os únicos discursos conhecidos como ideológicos o são na análise retrospectiva de uma ciência. Marx só nos deixou a teoria desenvolvida, inclusive teve que dedicar a ela todo o livro 4 de O Capital, de uma só ideologia, a ideologia econômica, divisível em economia clássica, ideologia à beira do corte, e economia vulgar, ideologia propriamente dita. Acontece que ele só criou no Capital conceitos científicos regionais, os da instância econômica, em cuja retrospecção ele somente poderia pensar esta ideologia. Avalia-se, assim, a complexidade das relações entre a ciência e a ideologia, sua mobilidade orgânica. Não seria exagero dizer que o materialismo dialético chega a seu apogeu na colocação deste problema, como pensar a articulação da ciência com o que não o é, preservando ao mesmo tempo a radicalidade impura da diferença? Como pensar a não relação que está duplamente relacionado? Partindo deste ponto de vista, pode-se definir o materialismo dialético como a teoria formal dos cortes. Nosso problema ocupa um espaço dentro de um contexto conceitual maior no que se refere a todas as formas de articulação e de ruptura entre instâncias de uma formação social. 2. Causalidade estrutural. Vamos tentar ser o mais possível rigorosos, ainda que com isso estejamos correndo o risco de não ir além de uma parte do esforço de Althusser. Como toda construção de conceito, o conhecimento do mecanismo de produção do efeito social, objeto próprio do materialismo histórico, pressupõe invisivelmente uma teoria geral. A ciência é, de fato, um discurso demonstrativo relacionado, no que tange à ordem sucessiva dos conceitos, a uma semântica combinada que os hierarquiza verticalmente. A analogia linguística nos permite dizer que o processo de exposição, no qual se manifesta de maneira evidente o objeto da ciência, é o sintagma de um paradigma teórico, a estrutura de organização dos conceitos na totalidade de pensamento ou sistema. Por exemplo,
A demonstração de Marx com relação à lei da tendência à queda da taxa de lucro aparece subordinada logicamente a construções conceituais anteriores, teoria do valor, construção do conceito de mais-valia, teoria da reprodução simples, etc. Mas esta subordinação diacrônica leva a um conjunto sincrônico complexo, onde encontramos, primeiro, um sistema vinculado de conceitos que tem leis de combinação. Segundo, formas de ordenação do discurso que organizam o desenvolvimento que justifica o sistema. A teoria do resultado de conhecimento tem por finalidade tematizar a diferença, unidade, o desajuste entre a ordem de combinação dos conceitos dentro do sistema e sua ordem de apresentação, vinculação dentro do discurso científico. Toda a dificuldade do problema está no fato de que a segunda ordem não é de nenhuma forma decorrência da primeira nem sua réplica, mas sim sua existência determinada pela própria ausência do sistema e a imanência desta ausência, sua não presença no interior de sua própria existência. Isto é o mesmo que dizer que a explicação do sistema não poderia ser resultado do discurso científico, cujo funcionamento requer precisamente o não explicitamento da combinação vertical que produz. Consequentemente, a apresentação teórica do sistema de uma ciência não pertence a esta ciência. De fato, a apresentação do sistema do materialismo histórico, a teoria do tipo especial de causalidade que ele aponta como lei de seu objeto, não pertence ao materialismo histórico e nem poderia pertencer-lhe. Os textos fundamentais de Althusser sobre a estrutura, com uma dominante, e sobre o objeto de O Capital, também não pertencem ao materialismo histórico, mas sim ao materialismo dialético. Esses conceitos se desenvolvem no materialismo dialético segundo formas de sucessão diacrônicas, estando estas mesmas vinculadas ao sistema ausente, que pode ser indicado o mais geral, o sistema do materialismo dialético ou teoria. Consideremos, então, a organização sistemática dos conceitos do materialismo histórico, tal como a produz o materialismo dialético. Esta organização começa por atribuir-se palavras primitivas, isto é, noções não definidas que serão transformadas em conceitos por sua vinculação axiomática dentro do sistema. Estas noções elementares estão reunidas na definição do conceito mais geral do materialismo dialético, o conceito de prática. Abre aspas. Por prática em geral, entendemos todo o processo de transformação de uma matéria-prima dada determinada em um produto determinado, transformação efetuada por um trabalho humano determinado, utilizando meios de produção determinados. Em toda prática concebida desta forma, o momento ou elemento determinante do processo não é a matéria-prima nem o produto, mas sim a prática em sentido restrito. Momento mesmo do trabalho de transformação que coloca em ação, dentro de uma estrutura específica, homens, meios e um método técnico para a utilização desses meios. Fecha aspas, Luiz Althusser. De fato, as noções primitivas são, primeiro, força de trabalho, segundo, meios de produção, terceiro, modos de aplicação da força aos meios. Os dois extremos, matérias-primas. A matéria-prima, a entrada e produto, a saída, são apenas os limites do processo. Uma combinação específica desses três elementos, pensada em sua própria estrutura, abre aspas, que é, em todos os casos, a estrutura de uma produção, fecha aspas, Luiz Althusser, define uma prática. Portanto, o primeiro conjunto construído desta forma constitui a lista das práticas. Althusser apresenta várias que são, na maior parte, abertas. A parte invariável destas listas comporta a prática econômica, cujos limites são a natureza e os produtos para uso, a prática ideológica, prática política, a prática teórica. Dizer que o conceito de prática é o conceito mais geral do materialismo dialético, sua primeira combinação regrada por noções, é dizer que no todo social só existem práticas. Qualquer outro objeto supostamente simples não é um objeto de conhecimento, mas só um indicador ideológico. É dizer também que a generalidade deste conceito não pertence ao materialismo histórico, mas somente ao materialismo dialético. A prática não existe. Abre aspas,
Não existe prática em geral, e sim práticas distintas. Fecha aspas. Althusser. Devemos entender assim a história tal como é pensada pelo materialismo histórico, só conhece práticas determinadas. Nessas condições, a única totalidade concebível é evidentemente, abre aspas, a unidade complexa das práticas que existe em uma sociedade dada, fecha aspas. Althusser. Mas que tipo de unidade é este? É este que articula as diferentes práticas umas sobre as outras? De início, convenhamos em chamar instância de uma formação social a uma prática enquanto articulada sobre todas as outras. A determinação da autonomia diferencial de umas instâncias com relação às outras, isto é, a construção mesma de seu conceito, o que possibilita o se falar de uma história da ciência, de uma história da religião, de um político, etc., é ao mesmo tempo a determinação de sua articulação e de sua hierarquia no interior de uma sociedade dada. De fato, pensar as relações de construção e de articulação das diferentes instâncias é pensar, abre aspas, seu grau de interdependência, seu tipo de autonomia relativa, fecha aspas, Luiz Althusser, Ler o Capital. Uma instância se torna inteiramente definida pela relação específica que mantém com todas as outras. O que existe é a estrutura articulada das instâncias. Só resta desenvolver seu conhecimento. Na atribuição de espaços determinada desta forma para um estágio de uma dada sociedade, pode existir uma instância privilegiada, a instância cujo conceito é necessário para se pensar a eficácia real das outras. Ou, mais exatamente, aquela a partir da qual, para uma determinada situação de um todo social, pode-se percorrer racionalmente o sistema completo das instâncias na ordem real de suas dependências de eficácia. Convenhamos em chamar conjuntura ao sistema das instâncias enquanto pensável segundo o trajeto explicitamente estabelecido pelas hierarquias móveis das eficácias. A conjuntura é, antes de mais nada, a determinação da instância dominante, cuja localização estabelece o ponto de partida da análise racional do todo. A primeira grande tese do materialismo dialético, considerada aqui como epistemologia do materialismo histórico, estabelece que o conjunto conjuntural, ou dito de outra forma, que, abre aspas, o todo complexo possui a unidade de uma estrutura articulada com uma dominante, fecha aspas. Luiz Althusser. Mas é evidente que a conjuntura muda. Queremos dizer com isto que a conjuntura é o conceito das formas de existência do todo estruturado, e não o conceito da variação destas formas. Se nos colocarmos de início da hipótese máxima, podemos admitir que, se um tipo conjuntural é definido pela instância que ocupa, abre aspas, o papel principal, fecha aspas, dominante, é possível se pensar qualquer outro tipo conjuntural. Conjuntura com dominante política, crise no Estado, ideológica, luta antirreligiosa, como no século XVIII, econômica, greve geral, científica, corte decisivo, como a criação da física galileana, etc. A partir daí, o importante é determinar o invariável dessas variações, isto é, o mecanismo de produção do efeito de conjuntura, que, por outro lado, pode ser confundido com o efeito de existência do todo. Convenhamos em chamar determinação a produção deste efeito. Se verificará que a determinação se define totalmente por seu efeito. A mudança da conjuntura, e esta, a própria mudança, é identificável com a mudança de campo da dominante. Mas que eficácia é esta da qual resulta esse deslocamento? Uma observação que deve ser feita, apesar de tudo, não é nas instâncias, ou práticas pensadas, segundo suas relações completas, com todas as outras instâncias que poderemos encontrar o segredo da determinação. Ao nível das instâncias, somente existe a estrutura articulada com uma dominante. Acreditar que uma instância do todo determina a conjuntura é confundir fatalmente a determinação, lei de deslocamento da dominante, com a dominação, função hierarquizante das eficácias em um tipo conjuntural dado. Esta é, em suma,
a origem de todos os desvios ideológicos do marxismo, em especial do mais temível de todos, o economicismo. O economicismo alega que a economia é sempre dominante, que tudo é econômico. Na verdade, está certo que uma instância econômica figura sempre no todo articulado, mas ela pode ou não ser dominante, depende da conjuntura. A instância econômica não tem nenhum privilégio de direito. Se nenhuma instância pode determinar o todo, é possível, por outro lado, que uma prática, pensada em sua própria estrutura, defasada com relação àquela que articula essa prática como instância do todo, seja determinante com relação a um todo dentro do qual figura sob formas descentralizadas. Podemos imaginar que o deslocamento da dominante e a correspondente distorção da conjuntura e o resultado subjacente em uma das instâncias de uma estrutura de prática em não coincidência com a instância que a representa no todo. Podemos imaginar que um dos elementos da combinação social, elemento invariável desta vez, realiza em sua própria forma complexa o preenchimento articulado de duas funções. A função de instância, que o relaciona com o todo hierarquicamente estruturado, e a função de prática determinante, que, abre aspas, se exerce justamente na história real, nas permutações do papel principal entre a economia, a política e a teoria, etc. Fecha aspas. Althusser. Em resumo, no deslocamento da dominante e na fixação da conjuntura. Uma prática semelhante como a natureza espinosista seria ao mesmo tempo estruturante e estruturada. Estaria colocada dentro do sistema de lugares que ela mesma determina. Enquanto determinante permaneceria, contudo, invisível, não estando apresentada no conjunto das instâncias, e sim somente representada. A segunda grande tese do materialismo dialético é esta, tremendamente simplificada. Existe uma prática determinante, e esta prática é a prática econômica, mais exatamente a prática cujos limites são a natureza e os produtos de uso. Agora fiquemos atentos, pois o tipo de causalidade da determinante é bastante original. Na realidade, pensada como princípio da determinação, a prática econômica não existe. A que faz parte do todo articulado com uma dominante, o único existente verdadeiramente é a instância econômica que não é a representante da prática econômica. Assim sendo, esta representante está ela mesma incluída na determinação, conforme a instância econômica seja dominante ou subordinada, conforme a extensão estabelecida pela correlação das instâncias de sua força conjuntural, etc. A causalidade da prática econômica é a causalidade de uma ausência sobre um todo já estruturado, onde aparece apresentada por uma instância. O problema da causalidade estrutural, problema, abre aspas, da determinação dos fenômenos de uma região, dada pela estrutura desta região, fecha aspas, ler o Capital, e mais precisamente, dado que cada instância é uma forma combinada em si mesma, o problema, abre aspas, da determinação de uma estrutura subordinada por uma estrutura dominante, fecha aspas, ler o Capital, se encontra colocado nesta forma que lhe é atribuída pelo materialismo histórico. Unidade descentralizada entre a combinação das instâncias. Abre aspas, estrutura de desigualdade com uma dominante específica do todo complexo sempre imediatamente dado. Fecha aspas. E a determinação, o deslocamento deste todo, o processo complexo, por uma prática representada, mas sem outra evidência a não ser a do seu próprio efeito. Este problema, que segundo Althusser, abre aspas, resume a extraordinária descoberta científica de Marx em uma excepcional questão teórica contida em estado prático no achado científico de Marx, fecha aspas, ler o Capital, está longe de ser resolvido. Inclusive, não temos certeza se estamos em condições de formulá-lo teoricamente. Talvez no momento só possamos indicá-lo. E esta indicação deverá, certamente, para transformar-se no objeto de conhecimento que ela indica, tomar a forma inesperada de uma leitura de Spinoza. De qualquer forma, o progresso ulterior do materialismo dialético depende da solução, ou pelo menos da formulação do problema da causalidade estrutural.
É necessário voltar agora aos vazios principais do trabalho, aqueles cujos efeitos deformantes sobre o texto são localizáveis nos níveis que acabamos de distinguir. Diferença inaugural entre ciência e ideologia. Teoria da causalidade estrutural. Estes espaços podem ser expostos com certo rigor sob a forma de duas perguntas. A. Qual é o estatuto teórico do próprio materialismo dialético? B. As estruturas nas quais se exerce a determinação estão definidas sobre conjuntos? Caso contrário, pode conceber-se realmente uma combinação sem se ter o conceito de um espaço dos lugares e sem especificar os elementos combinados pela própria capacidade deles em ocupar e distribuir lugares? A questão do estatuto do materialismo dialético não pode ser colocada sem mencionar a segunda pergunta, porque ela coloca em jogo os enigmas da representação. Trata-se de se saber agora se o materialismo dialético está representado nas distinções operatórias que o tornam possível e organizar o seu próprio discurso. O materialismo dialético está preso ao aspecto formal das práticas cognitivas, as quais ele tem por função mostrar? O materialismo dialético é uma ciência? E se não for, é uma ideologia? Com relação a isto, Althusser demonstra uma certa vacilação, ao ponto de classificar frequentemente o materialismo dialético como filosofia. O fato de que esta classificação nos faça avançar muito pouco, provém de que o par de oposições ideologia / não ideologia tem valor para a filosofia, de que o sinal barra, que esconde o corte, atesta de maneira precisa o materialismo dialético, sobre o que aparece finalmente enunciada e denunciada a relação espelho, onde se encerra o velho problema ideológico do conhecimento. Abre aspas, toda a história da filosofia ocidental está dominada não pelo problema do conhecimento, mas sim pela solução ideológica, isto é, imposta de antemão por interesses práticos, religiosos, morais e políticos, estranhos à realidade do conhecimento que esse problema deveria aceitar. Fecha aspas. Althusser, Ler o Capital. A melhor definição que se poderia dar do materialismo dialético seria a de filosofia não ideológica, mas este agregado de nomes só é significativo se pensarmos a relação intrínseca da filosofia com o não ideológico como tal, a ciência. Na realidade, Althusser pensa esta relação sob forma de, abre aspas, produção por parte da filosofia de novos conceitos teóricos que solucionam problemas teóricos, se não colocados explicitamente, pelo menos contidos em estado prático nas grandes descobertas científicas. Fecha aspas, Ler o Capital. A cada corte científico corresponde uma renovação filosófica, que produz de forma reflexiva e proposital os conceitos teóricos utilizados de maneira prática, isto é, operatória, nas diversas ciências. Assim está Platão para a geometria, Descartes para a nova física, Leibniz para o cálculo diferencial, Kant para Newton, o materialismo dialético para o materialismo histórico, Marx, filósofo, para Marx, científico. Mas o que Althusser não nos diz é a. O que distingue esta renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo, que é uma ciência, o que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos da ciência que vão refletir e desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico pelo caminho indireto dos operadores ideológicos de verdade e de fundamento? O que distingue a filosofia de uma região particularmente delicada da ideologia, que é a região na qual se opera a ideologização daquilo que é essencialmente o não ideológico, a ciência? Se a correlação é empiricamente evidente entre a ciência e a filosofia não está no fato de que a filosofia está especificada na ciência, isto é, especificada na dissimulação unificante fundadora do único discurso cujo processo específico é irredutível à ideologia, o discurso científico.
B. O que distingue o materialismo dialético, retratado como filosofia das epistemologias anteriores, filosóficas, dedicadas explicitamente a produzir, diferenciar e, portanto, reduzir o conceito de ciência. Althusser não nos mostra como evitar, ou pelo menos restringir, os isomorfismos localizáveis entre o materialismo dialético e a forma geral da ideologia filosófica, como o próprio materialismo dialético a conceitualiza. Althusser sabe muito bem que as características formais mais evidentes da filosofia ideológica são aquelas que ele atribui ao ecletismo, a teleologia teórica e o autoentendimento. Sendo assim, o materialismo dialético, enquanto disciplina teórica suprema que esboça as condições formais de toda a prática teórica, as possui necessariamente. O materialismo dialético é, inevitavelmente, autointeligível e circular, se for verdade que produz a teoria de toda a prática teórica e, consequentemente, diferentemente de todas as outras ciências, a teoria de sua própria prática. A teoria geral dos cortes epistemológicos, o materialismo dialético, diferentemente de todas as outras ciências, deve estar em condições de pensar seu próprio corte, de refletir sua diferença, visto que uma ciência só é a ação desenvolvida desta mesma diferença. O materialismo dialético recupera desta forma, em seu próprio benefício, a ideologia da presença da diferença, a ideologia da identidade de transparência, abre aspas, capaz de dar conta de si, assumindo-se como objeto, fecha aspas. O materialismo dialético difere muito do saber absoluto do que Althusser o possa admitir, visto que contém em si os elementos que o possibilitam refletir, além da sua própria essência, sobre a cientificidade de toda a ciência, sua essência invisível, mas realizada, e também porque articula os modos de produção teóricos como representações formais do seu próprio processo. O materialismo dialético corre o grande risco de ser, desta vez, com relação ao materialismo histórico, outra reprodução filosófica a mais, a perpetuação da tarefa a qual se dedica a história da filosofia, o impossível encerramento da abertura científica na ilusão do enclausuramento da ideologia. O materialismo dialético corre o risco de ser simplesmente a ideologia que o materialismo histórico necessita. Mas, e aqui está a segunda lacuna, inclusive nesta perspectiva limitada, as dificuldades são consideráveis, porque o conceito dominante do materialismo dialético, enquanto epistemologia do materialismo histórico, o conceito de causalidade estrutural, coloca mais problemas do que os resolve. Já mostramos que entre a prática determinante, a prática econômica e sua presença na qualidade de instância no todo, havia uma distorção, unificação bastante enigmática, cuja relação cartesiano-spinozista entre Deus e a ideia adequada de Deus proporciona indubitavelmente o primeiro modelo. Aqui, como em Spinoza, o problema continua sendo o da dedução das formas, isto é, o da determinação, abre aspas, disso que, fecha aspas, é estruturado pela estrutura, disso sobre o qual a estrutura é definida. Pode-se dizer, inclusive, que ela está definida sobre o sistema das instâncias. Mas, de início, isto coloca o problema da lista ou enumeração das práticas. Nem a determinação que se manifesta na multiplicidade articulada das instâncias pelos efeitos de deslocamento e, portanto, de limitação de eficácia, nem a dominante, a partir da qual se pode pensar a conjuntura ou tipo de unidade existente nas instâncias, permitem produzir o conceito coletivizante das instâncias. A distinção dos níveis de uma formação social, política, estética, econômica, etc., está pressuposta da própria construção do conceito de determinação, visto que a determinação não é outra coisa senão a estrutura com dominante definida sobre o conjunto das instâncias. Então deve existir uma disciplina formal anterior, a qual estamos inclinados a chamar teoria dos conjuntos históricos, que admite pelo menos os registros de doação das multiplicidades puras sobre as quais as estruturas vão sendo construídas progressivamente. Esta disciplina,
rigorosamente dependente em seu completo desenvolvimento da teoria dos conjuntos da matemática, ultrapassa a simples doação de um processo de domínio ou de um sistema inicial de diferenças vazias. Vimos que a conjuntura deveria ser pensada como um sistema de lugares nos quais as instâncias articulam-se umas sobre as outras. Partindo deste ponto de vista, a dominante, como toda estrutura segundo Althusser, é essencialmente um distribuidor de lugares e um definidor de funções. A mesma coisa ocorre com a determinante, que é a atribuição em uma instância determinada do lugar dominante. A partir disso, a construção completa do conceito de determinação pressupõe os seguintes operadores formais. A. O conjunto L de lugares, o espaço vazio das eficácias combinadas. B. Um conjunto F de funções ou práticas que distribuem os espaços, lugares, para as próprias funções. Portanto, essas funções estão definidas sobre uma parte de F e adquirem seus valores em L. Distribuem, ocupam lugares. Definimos as práticas como atribuições de lugares para outras práticas. A imagem em L de uma função por outra função, F, chama-se instância de F segundo F', ou distância de eficácia F menos F'. Pode-se considerar de modo particular se ela é definida, se a parte F sobre a qual F é definida também é definida contém F. A instância de F segundo F mesma seja F por F. Essa é a instância representativa de F, o lugar que F se atribui a si mesma. Um subconjunto H de F, portanto um conjunto de práticas, será chamado historicamente representável se não cumprirem as duas condições. Se são cumpridas as duas condições. Uma condição de determinação. Por exemplo, existe H uma função determinada, o que é uma aplicação biunívoca de H sobre L. Determinação que distribui as práticas de H sobre todos os lugares de L e se distribui a si mesmo. Está representada em L pela determinação. 2. Uma condição de dominação. A teoria das condições de dominação já é mais regional, no sentido de que o conceito de causalidade estrutural obtido depende essencialmente do tipo de dominação adotado. O que eu proponho aqui, a título de exemplo, agrava propositalmente a diferença conceitual entre determinação e dominação. Uma demonstração simples, que deixamos a cargo do leitor, mostra que a existência representativa da prática determinante não pode ocupar o lugar dominante. Observemos, em primeiro lugar, que a biunivocidade do determinante permite-nos considerar que, em lugar de L, reside uma prática caráter inacabado de uma formação social. Dada uma função H'zinho de H'zão, definida totalmente em H'zão, e um lugar Lzinho de Lzão, definiremos H'zinho por L, sendo como H'zinho H' com o determinante H' igual a L, ou dito de outra forma, HL igual H determinação linha menos L. A função toma por argumento a função que ocupa o lugar L. Desta forma, pode-se considerar que uma função H'zinho age sobre os espaços, lugares, ao mesmo tempo em que age sobre as funções que ocupam estes lugares. Ocupação atribuída pela determinante. Em uma situação dada, uma função H definida sobre H'zão é considerada como um endomorfismo dos lugares. Seja dom uma função de H definida sobre H. Vamos definir o lugar N dom por decorrência. L dom igual det dom, instância de dom pela determinante.
N menos dom mais dom. N menos L menos dom. Definida como acima HP. Percebes que dom age primeiro sobre si mesmo, porque 2 menos dom igual a dom, depois sobre a função enviada por det, ao lugar do qual dom se envia a si próprio, depois sobre a função que ocupa, sempre por det, o lugar assim obtido e assim por diante. Diremos que dom está na posição de instância dominante, se para cada lugar L existir um número N, tal que N menos dom igual a L. Neste caso, uma espécie de volta sobre a instância dominante. Volta esta que se realiza sobre a distância de uma prática H até a determinante seja det H, permite percorrer em uma certa ordem e hierarquia das instâncias o sistema articulado de lugares. Um subconjunto H e de F, historicamente representável, que possui uma só instância determinante e uma só instância dominante, será chamado historicamente representado. A partir dessas formulações, incorporando progressivamente os conceitos fundamentais do materialismo histórico, ter-se-á condições, provavelmente, de construir o conceito de uma conjuntura. Sem pretender uma materialização ainda maior do que a que se encontra no esquema exposto acima, acreditamos ser ainda necessário situar o intervalo abstrato que separa, no interior do materialismo dialético, o conceito de prática do conceito de articulação unidade, e indicar a forma de tratamento do problema. Acrescentemos ainda que esta sistematização está inacabada e obscura, e sobretudo que Althusser acredita poder prescindir dela. Todo seu esforço está dirigido em obter de início, para uma disciplina sem tradição, o que os matemáticos obtêm penosamente através da recente teoria das categorias, uma determinação direta do conceito de estrutura que deixe de lado o embasamento de um conjunto. De minha parte, acredito que a prudência epistemológica pede, no momento, uma formalização clássica. Todo hiperestruturalismo prematuro deixa inevitavelmente incompleta, de certa forma nocional, pré-teórica, a construção dos conceitos fundamentais do materialismo histórico. Estrutura com dominante, estrutura de estruturas, determinação. Creio que no materialismo dialético, o momento da teoria pura dos conjuntos historicamente representáveis deve preceder o da teoria das estruturas históricas. Para finalizar, gostaria de destacar a absoluta necessidade e, ao mesmo tempo, o perigo desse recomeço do materialismo dialético. Antes de mais nada, devo dizer que, na minha opinião, não existe atualmente outra possibilidade, se queremos poder falar, pelo menos daquilo através do qual a realidade, silenciosa na teoria, nos interpela e nos torna os portadores de funções historicamente determinadas. Não existe outra possibilidade se queremos pensar aquilo que constitui nossa conjuntura política, a desestalinização e a coexistência pacífica, ligadas a essa forma de transição regressiva que define o regime soviético. O imperialismo norte-americano e a Revolução Chinesa, outra espécie de transição. Somente a lucidez epistemológica dos marxistas que trabalham em torno de Althusser devemos a possibilidade de reproduzir esta conjuntura política em nossa conjuntura teórica e inversamente. Se não fosse por isso, seríamos obrigados a repisar sobre as explicações do marxismo vulgar e abandonar a ciência existente sob todos os seus aspectos nas mãos da direita formalista e na dos teólogos da literatura. A esses marxistas devemos a atualização dos conceitos do materialismo histórico. E podemos dizer ainda que literalmente os descobriram, visto que desde Marx não haviam sido esquecidos, mas sim disfarçados, reinscritos, reprimidos. Por ter me dedicado ao materialismo dialético por motivos de necessidade, não falei da ciência da história propriamente dita. Porém, que se leia Marx. No futuro poderemos fazê-lo. Por isso, quero mencionar aqui os serviços prestados na própria prática política pelos surpreendentes resultados obtidos por Balibar, no que diz respeito justamente às formas de transição. Sem dúvida, a teoria da instância política está ainda por ser feita, mas sabemos que alguns marxistas estão tratando disto,
e já é muito que o espaço de tal teoria esteja claramente designado. Neste momento no qual a conjuntura nos impõe, além de ultrapassar a crítica comum do idealismo fenomenológico, preservar através das novas formas científicas e nelas mesmas o rigor racionalista e revolucionário das organizações de classe e pensar que será atribuído à prática política seu estatuto, tudo isso dá conta de nossa exigência. Contudo, a questionadora obra de Althusser está em situação de ruptura. Em muitos aspectos, ela ainda está tomada pelo ressentimento teórico, o que a torna, às vezes, cega a tudo que nela há de tradição filosófica, inclusive ideológica. Cada um de nós deveria, por sua própria conta, desfazer-se, assassinando-a, da maior tirania teórica sobre a qual aprendemos a falar, a tirania hegeliana. Mas não é suficiente declarar-se estar fora de Hegel para escapar realmente de um reino maldito, onde, como se sabe, não há nada mais fácil do que cantar eternamente no mesmo lugar a canção de adeus. Se se resumir provisoriamente a obra de hegeliana aos conceitos correlativos de totalidade e de negatividade, se poderá dizer que existem duas maneiras de se desembaraçar do mestre, segundo as saídas que obstruem estes dois conceitos. Que o acesso à totalidade nos está vedado é o que estabeleceu com rigor a primeira crítica kantiana. Estabeleceu desde a origem e sem tentar reduzi-lo e nem deduzi-lo do puro fato da ciência. Em muitos aspectos, a dialética transcendental é o território secreto da polêmica althusseriana. É por isso que não devemos nos assustar se tantas explicações em ler o Capital relacionam o objeto de conhecimento às suas condições de produção, à sua problemática, por exemplo, de um modo que lembra bastante a obra progressiva e inovadora de Kant. Inclusive quando, para sair do círculo empirista que confronta indefinidamente o sujeito com o objeto, Althusser fala do mecanismo da apropriação cognitiva do objeto real por meio do objeto de conhecimento, em ler o Capital. Não está tão longe do esquematismo que cerca igualmente os problemas de garantia, de polícia, do verdadeiro e da questão positiva das estruturas de funcionamento do conceito. A teoria da produção dos conhecimentos é uma forma de esquematismo prático. A filosofia do conceito esboçada por Althusser, como já o tinha sido por Carvalho, assemelha-se muito com a apresentação do campo estruturado do saber como campo multitranscendental sem sujeito. Se agora nos voltarmos para o conceito de negatividade, com tudo o que ele conota, causalidade manifesta, interioridade espiritual da ideia, liberdade do para si, teleologia parusíaca do conceito, etc., vemos claramente que sua crítica radical já foi feita há muito tempo por Spinoza. Crítica da finalidade, teoria da ideia-objeto, irredutibilidade da ilusão, etc. A dívida desta vez é pública, reconhecida, e não é preciso insistir nisso. Finalmente, a verdadeira questão é saber se existe compatibilidade entre o kantismo do múltiplo que vimos na epistemologia regional de Althusser e o espinosismo da causalidade que regula os pressupostos de sua epistemologia geral. Ou, em outras palavras, a questão é a da unidade do materialismo dialético e até mesmo da sua pura e simples existência como disciplina teórica distinta. Para que não nos enganemos, Kant e Spinoza podem ser mencionados aqui na medida exata em que se suprime aquilo que poderia superficialmente aproximá-los. Foi suprimido o livro 5 da Ética, onde se encontra restaurado no amor intelectual de Deus uma forma de codependência do homem ao fundamento último. Foi suprimida a segunda crítica, onde a liberdade abre caminho para o transfenomênico. Fica para ser pensada a difícil vinculação de uma epistemologia regional, histórica e regressiva com uma teoria global do efeito de estrutura. Althusser, ou para pensar a maneira de Marx, Kant e Spinoza. Esta é a difícil figura alegórica a partir da qual é preciso decidir se, de fato, o materialismo dialético recomeça.